Eu havia dito para os irmãos no ano passado que nesse ano, a partir do mês de fevereiro, eu estaria me reunindo com os pastores pelo menos uma vez por mês. Essa reunião nossa é muito importante. Essa de hoje, talvez mais importante ainda do que as outras que nós fizemos, porque nós temos esse desejo de estarmos mais perto, mais conectados com os pastores. Mas hoje, mais importante ainda, por isso também eu chamei os líderes de célula, porque nós estamos começando coisas novas na igreja. E é importante que todos os irmãos saibam e entendam o que está acontecendo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é que eu e a minha esposa, nós estamos reestruturando o modelo de liderança da igreja. Nós estamos orando e montando uma equipe ministerial. Essa equipe ministerial será composta dos pastores remunerados, mais os líderes de cada área da igreja. Essas pessoas vão compor uma equipe ministerial e essa é a equipe que nós vamos nos reportar em relação à liderança da igreja. Ok, queridos? Então, quando vocês a partir de agora escutarem falar equipe ministerial, trata-se de todos os pastores remunerados, aqueles que trabalham de tempo integral na igreja, mais as pessoas que são líderes de alguma área na igreja. Algumas áreas ainda estão indefinidas, mas na medida que nós vamos definindo, nós vamos também formando essa equipe ministerial. Amém? Bom, eu acho que ainda tem gente para chegar, eu vou dando algumas coisas aqui para os irmãos enquanto eles não chegam. Primeiro, batismo, dia 10 de março, ok? Nós temos batismo dia 10 de março, todos os irmãos têm alguém para batizar, ok? Nós vamos fazer a sala de primeiros passos toda numa manhã só, ok? No próprio dia 10 de manhã, e o batismo é de noite na hora do culto. Olha, até agora nós temos 5 pessoas para batizar. Com essas 5 pessoas nós podemos marcar a sala de primeiros passos até individualmente com elas, ok? Eu vou manter o batismo dia 10, o batismo vai ser dia 10 na hora do culto, dentro da igreja, tá certo? No momento do culto dentro da igreja, vamos botar uma piscina lá legal, o batismo vai ser dia 10 e a gente vai organizar depois a sala de primeiros passos para saber como vai funcionar. Então, se você tem pessoas para batizar, informe a gente, informe a Secretaria Ministerial para a gente providenciar para que sejam feitas as lições de primeiros passos, ok? Bom, só continuando aqui. Instrução para os irmãos sobre algumas coisas sobre o culto. A primeira delas, a recepção em escalas. A gente está tendo algumas arestas para parar, porque às vezes uma pessoa está escalada, e naquele dia que ela está escalada, ela viaja, mas ela esquece de avisar. Então, eu queria deixar uma coisa combinada aqui com os irmãos, tá bom? Às vezes você até avisa, mas avisa de última hora e acaba a gente não tendo aquela pessoa. Enfim, se a sua escala cai num dia que você não puder estar na igreja, ok? Você mesmo vai achar o seu substituto. Pode ser um discípulo, pode ser um pastor amigo, tá bom? Só precisa ser crente. Tá bom? Então cada pessoa já sabe, é o dia da minha escala. Ok, esse dia minha hemorroide estourou, não dá para mim ir na igreja. O que você vai fazer? Você vai ligar para o seu amigo e vai dizer: fulano, minha hemorroide estourou. Você pode ficar na porta da igreja para mim hoje? Você pode cumprir minha escala? Tá bom? Se não for esse o problema, glória a Deus, mas resolve do mesmo jeito. Quem entendeu isso? Pode ser? Uma outra coisa. Nós queremos que o momento de oração, ou o momento de oferta da igreja, seja parte do momento de adoração do culto. Ok? Nós queremos que este momento de oferta ele esteja integrado com a parte de adoração do culto. O pessoal do louvor, eles já sabem disso. Quando vai entrar o momento de oferta, eles não param de tocar. E não é para parar, é para eles diminuírem. Então deixa eu trazer uma instrução aqui para vocês. Toda pessoa que vai tirar a oferta na igreja, o tempo que você tem para tirar a oferta é 2 minutos. Diga 2 minutos. O que eu estou dizendo para você é que você vai entrar, essa instrução para todos, você vai entrar no clima da adoração, você vai pegar o texto da Bíblia que você vai ler com o fundo da música. Se você quiser falar alguma coisa sobre aquilo, fale de maneira objetiva e já peça para os irmãos trazerem a oferta.
O que nós não queremos? Ok? Louvor está lá tocando e tudo. Você pega o microfone. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem se sentar. Não queremos isso. Porque isso quebra todo o clima que a gente... ok? Então, irmãos, vamos pegar a Bíblia aí e vamos abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 40, que não existe. Quebrou. Não, a música está tocando, ok? Você vai entrar, você vai pegar lá e vai ler. A palavra de Deus diz no texto tal, tal, tal. Deus ama quem dá com alegria. Agora é o momento da nossa oferta, o nosso momento de adoração ao Senhor, onde nós vamos honrar a Deus com as nossas ofertas. Onde você está agora, faça sua entrega ao Senhor. Pergunte ao Espírito Santo que Ele fale o que você quer. Você tem 2 minutos para fazer isso. Ok? Tendo feito isso, deixa com a equipe de louvor. A equipe de louvor vai continuar tocando. Os pastores não precisam ficar esperando a pessoa que está lá na frente dizer, os pastores podem vir para frente. Você já sabe. É o momento da oferta. A pessoa entrou pelo fundo, os pastores já saem do lugar e já vêm para frente. Não precisa esperar chamar. Ok? Vamos deixar isso já organizado, combinado. Você já sabe, você é pastor, você está na igreja, no momento da oferta, venha para frente. Deixa ali a sua oferta, deixa o seu dízimo e compõe a fila para orar pelas pessoas. Combinado, irmãos? Bom, os irmãos viram que na semana passada a gente tinha uma novidade, as plaquinhas, né? Quem gostou das plaquinhas? Quem não gostou das plaquinhas? Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum? Irmãos, primeiro, teve gente que não gostou de segurar a plaquinha. Ok? Eu sei que teve gente que não gostou de segurar a plaquinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem problema. Segura assim mesmo. Tá? Segura sem achar bom. Não tem importância. Agora, detalhe. Tem que sorrir. Tá? É sorrindo. Diga para o seu irmão, sorrindo. Amém? Irmãos, é muito legal aquilo. Você talvez ficou segurando a plaquinha, você não viu, mas o impacto de quem está chegando é outro. Tá certo? Então é jóia a plaquinha, ela veio para ficar, né? Agora, os homens podem segurar mais, porque às vezes a mulher ali, né, vai ficando pesada, a plaquinha, joga para um homem que está ali do seu lado, fala, segura aí a plaquinha um pouquinho, tá bom? Sorrindo. Não, ó, segura ela aqui, balança, mostra para a pessoa, seja bem-vindo. Esse é o espírito, amém? Ok, outra coisa. Em abril nós temos a nossa conferência nacional. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Todo mundo está liberado feriado de carnaval. Nós não vamos fazer nada no carnaval. Mas na Semana Santa, todos os pastores têm um compromisso com o ministério. É a nossa conferência nacional. Ok? Então no carnaval você pode pular onde você quiser. Tá? Dentro do critério de santidade. Você pode descansar, você pode viajar, mas na conferência de março, eu gostaria de pedir uma coisa para os irmãos. De abril, desculpa. Eu não gostaria que você apenas fosse para a conferência. Eu queria que você ajudasse a divulgar, a levar as pessoas, se organizasse aqueles que são líderes de célula, que têm discípulos, organizasse nos carros, porque lá no Parque Amazônia, algumas pessoas têm dificuldade de ir, que nós nos organizássemos para estar na conferência. Vou dizer algo para os irmãos, nós somos a igreja sede do ministério, a nossa igreja é referencial para outras igrejas, e nós temos esse encargo de sermos exemplo em todas as coisas, e se o ministério está fazendo uma conferência e nós não vamos, isso é desonra para o nosso líder. Os irmãos sabem, o apóstolo Sinomar liderou essa igreja por 35 anos. Então você sabe do que eu vou te falar, ok? Se o apóstolo pedir para você fazer 1000 coisas, e você não fazer nenhuma, mas se você aparece no culto, ele fica feliz com você. Ele nem lembra das coisas que ele mandou você fazer. É ou não é assim? Se você aparece no culto, ele marca uma reunião, você vai, ele fica feliz com você. Ele até esquece o que ele tinha pedido. Ele esquece das suas funções. Sabe por quê? Porque para o nosso líder, o que honra ele é a sua presença. Meu pai é assim.
ok? Ele vai te pedir para fazer algo e ele vai esquecer. Você não vai fazer, ele não vai te cobrar. Mas se você faltar à reunião, ele vai ficar chateado com você. Ele vai perceber que você não foi. É ou não é assim? Vocês acham que nós precisamos honrar o apóstolo? Sim ou não? Abril, então, nós queremos comparecer lá no Parque Amazônia com o maior número de pessoas possíveis, ok? Agora, nós já temos na igreja os ingressos da conferência para vender. É R$30. O primeiro lote é R$30. Então, aconselho que você já venha, já compre o seu na SEAP ou na tesouraria da igreja, tanto faz. O primeiro lote é 30, depois vai subir para 40 e para 50, não sei as datas, tá bom? Mas eu acho que você já pode garantir isso, tá bom? Bom, deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos rapidamente como vai funcionar o Ministério Conexão. Eu não vou entrar hoje em detalhes com vocês, até porque vocês vão ver na prática funcionando, e os irmãos precisam ter uma ideia de como vai ser esse funcionamento, para você saber como agir quando tiver um visitante na sua cela, um visitante na igreja, ou qualquer outro, um visitante sentou do seu lado, você viu alguém novo na igreja, você precisa saber como agir e qual o caminho que essa pessoa vai seguir na igreja. Bom, pensa comigo, Joãozinho e Maria nunca vieram na igreja, não conhecem ninguém na igreja. O que eles estão pensando a partir do momento que eles estacionam um carro lá fora? Concorda comigo que é uma situação até mesmo assustadora? Pode ser. Não conheço ninguém, estou chegando numa igreja desse tamanho, talvez ninguém vai me ver aqui dentro. Então a pessoa ela já entra, ok, o Ministério Conexão, ele vai dar o caminho para a pessoa, desde o momento onde ela estaciona o carro dela na porta da igreja, até o batismo. Vai dar um caminho claro para ela, tá certo? Então ele começa a trabalhar desde a hora da pré-decisão da pessoa, ou seja, nós vamos ter, em primeiro lugar, um balcão de recepção na portaria, com alguma mensagem já pedindo para aquela pessoa passar por ali, onde vai ser feito um primeiro contato com essa pessoa, onde ali já vai ser apresentado para ela, nós vamos checar a origem dessa pessoa, o nível de interesse dessa pessoa, se ela está sozinha ou não, se alguém trouxe ela para o culto ou não. Se você trouxer um visitante, você antes de entrar na igreja já vai passar por esse balcão. Nesse balcão a pessoa também já vai ganhar um convite para ela vir para a sala de conexão, onde no final do culto ela vai receber um presente e vai conhecer o pastor da igreja. Então ao final dos cultos, eu e a minha esposa, junto com a equipe de pastores que vai estar escalada para isso, ou líderes de célula, nós vamos estar dentro na sala de conexão recebendo e conhecendo os nossos visitantes. Ali na sala de conexão nós vamos ter cartão de todos os ministérios, a pessoa já vai ter uma ideia de tudo que acontece na igreja, tudo que a igreja oferece. Ela também já vai saber que a igreja oferece casas de paz, que ela pode se conectar com uma célula e vai ver meios como ela pode fazer parte da igreja. Dependendo do nível de interesse da pessoa, que ela colocar na ficha dela, que ela vai fazer dentro da sala de conexão, já vai ser oferecida uma casa de paz, ou nós já vamos tentar conectar essa pessoa a uma célula, ou se for o caso, se a pessoa não quiser ainda, mas se ela quiser conhecer melhor a igreja, ou quiser se tornar um membro da igreja, ela já será encaminhada para a sala Start, já vai ser feita uma pré-inscrição dessa pessoa. Então o Ministério Conexão vai fazer esse funil, e a sala Conexão vai servir para isso, ela vai funcionar nesse sentido, ok? Então, tudo já vai sair dali. Então a pessoa ela vai chegar na igreja, nossa ideia é não deixar ninguém passar despercebido, a não ser que a própria pessoa queira não ser percebida, tá bom? Mas nós vamos fazer o possível para que ninguém entre e saia da igreja sem ser percebido e sem dar a essa pessoa uma oportunidade de se conectar com a igreja de alguma forma, tá bom? Após a decisão, o Ministério Conexão, só abrindo aspas, o que é Ministério Conexão? É o que a gente chamava de consolidação, a gente só mudou o nome, tá bom? Então o Ministério Conexão, ele vai fazer um trabalho de ligar para essa pessoa em 48 horas, ele vai receber a visita de um dos nossos pastores na primeira semana, se ele tiver tido uma decisão ou tiver interessado em receber essa visita, tá certo? Ela vai ser encaminhada para, aí depende, se ela aceitou Jesus para uma sala de primeiros passos, se ainda não, para uma sala Start, tá certo? Para o impacto com Deus, que eu vou explicar um pouquinho agora para os irmãos como que vai funcionar, e se for o caso até mesmo para o batismo. Então,
nós já vamos fazer todo esse trabalho pós-decisão, encaminhando a pessoa e dizendo quais são os próximos passos dessa pessoa e principalmente conectando ela com as células, com um grupo, ok? Bom, a partir de agora, tanto sala de primeiros passos como o impacto, os irmãos lembram daquele encontro que a gente fez no ano passado, no novo formato? Ok, nós não vamos chamar ele de encontro, nós vamos manter o encontro como encontro e vamos chamar aquele evento de impacto, para diferenciar as coisas, tá bom? E até mesmo para a gente estar alinhado com uma linguagem de todo o MLP, de todas as igrejas, para a gente não entrar em conflito, ok? Então nós vamos chamar aquele evento, onde nós tratamos de salvação, de conexão com a igreja, de impacto, e vamos ter um encontro depois em um outro momento, provavelmente no meio do CMC, tá certo? No meio do CMC. Agora, a sala de primeiros passos, esse encontro impacto e o batismo, ele vai acontecer agora por demanda e não por data marcada. Como vai funcionar isso? Uma pessoa visitou a célula, isso tem que estar no relatório do líder. Por quê? Porque quando chegar o relatório para a gente, o Ministério Conexão já vai fazer um contato com essa pessoa, já vai perguntar para ela o interesse dela de participar de um evento na igreja, que vai ser um impacto no caso, de se batizar, ou seja, vai estudar o caso daquela pessoa, mesma coisa que é feita dentro da sala Conexão. Então nós vamos pegar todas essas pessoas que visitaram a célula, que visitaram a igreja de uma ou de outra forma, e vamos fazer pré-inscrição dessas pessoas já para esses eventos. Significa que nós podemos ter encontro todo mês, se nós tivermos demanda para isso. Ou nós podemos ter de 2 em 2 meses. Ou seja, nós fechamos uma demanda a cada 20 pessoas, nós temos 20 pessoas para fazer um impacto, a gente fecha com essas pessoas e faz o evento. Ok? Então isso vai caminhar dessa forma. Então passa a ser muito importante todos os relatórios de células, de grupos, tá? E para a gente ter esse acesso e para a gente entrar em contato com essas pessoas. Todos entenderam isso? Alguma dúvida? Traumas até aqui? Não? Está tudo bem? Então vamos lá. Ok, agora o assunto principal da noite. Segura aí na sua cadeira, fala, meu Deus, me segura porque o negócio vai ser bom. Ok, deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Há muitos anos nós trabalhamos com grupos pequenos na igreja. Os nossos grupos pequenos chamam-se células, né? Existem vários nomes para isso. E por que trabalhar com grupos pequenos? Bom, toda igreja, se ela quiser crescer de maneira saudável, ela precisa crescer ao mesmo tempo no macro e no micro. Ela precisa crescer no grande e no pequeno, ao mesmo tempo. Porque senão nós vamos ter uma multidão de pessoas, mas não teremos as funções da igreja cumpridas. E eu não sei se você sabia disso, mas só no Novo Testamento a palavra uns aos outros aparece quase 300 vezes. Ou seja, você não ama um ao outro, você não suporta um ao outro, você não ajuda um ao outro, você não serve um ao outro no meio de uma multidão. Você precisa estar num grupo menor de pessoas, certo? Então todos esses mandamentos que a Bíblia fala relacionados a uns aos outros, eles só são cumpridos em grupos menores de pessoas. Então isso é muito importante para nós, ok? Então, se você olha para a igreja de Atos, eu não vou te dar aqui agora um relatório completo, mas deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Atos, ela tinha aproximadamente, jogando por baixo, um número pequeno, pelo menos 100 mil membros, a igreja de Jerusalém, ok? Pelo menos 100 mil membros. Depois, se você quiser, eu posso te mostrar isso na Bíblia. Lucas dá, no livro de Atos, um relatório detalhado do crescimento da igreja, tá bom? Detalhado, ele é bem enfático em mostrar. Então essa igreja em Jerusalém, ela tinha pelo menos, no mínimo, tá? 100 mil membros. Agora, como que eles reuniam esse tanto de gente? Eles reuniam no pátio do templo, tá certo? E as reuniões eram em pé, tá? Hoje você está no conforto total, sentado, ar-condicionado, né? Som mecânico. Naquela época a reunião era na voz, em pé, no pátio do templo, debaixo do sol, tá certo? As reuniões aconteciam ali, ok, eles se reuniam no pátio. Cada culto deles cabiam mais ou menos de 30 a 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar a muvuca que era aquilo ali,
tá certo? E a Bíblia fala que toda Jerusalém foi tomada. Jerusalém naquela época tinha cerca de 200 mil habitantes. Mas deixa eu te falar, como que eles reuniam esse povo? A Bíblia fala claramente, em Atos 5,42, fala, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ok, então eles se reuniam no templo, a adoração em grandes grupos, era o macro, diga adoração em grandes grupos, macro. E eles se reuniam de casa em casa, é a comunhão em pequenos grupos, esse é o micro. Então, ao mesmo tempo que eles cresciam no macro, eles também cresciam no micro. Então, essa estratégia da igreja primitiva, ela funciona até hoje, ela é válida para nós. E se a igreja quer crescer e continuar sendo saudável, ela precisa crescer no macro e no micro ao mesmo tempo. Mas ao longo dos tempos, a gente foi usando estratégias de célula, passamos por vários modelos de visão, e você há de convir comigo que nós enfrentamos vários problemas. Eu tenho orado com os pastores todos os dias sobre esse assunto, para Deus nos dar um modelo de célula que realmente funcione, que realmente vai responder às necessidades dessa geração. E eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre isso. Porque qual é o problema do modelo da igreja em células hoje? A minha leitura é o esgotamento das pessoas. É o esgotamento das pessoas. As pessoas estão cansadas, muitos cansados de liderar, outros cansados de frequentar. Hoje, só para os irmãos terem uma ideia, eu não sei dizer para os irmãos qual foi nossa última célula que multiplicou. Eu não sei te dizer. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos começar a pensar em fazer as coisas diferentes. Porque se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, nós vamos ter os mesmos resultados. Quem concorda com isso? Amém? Então, nós vemos hoje líderes cansados, pessoas desmotivadas, o mundo mudou demais, a vida das pessoas é mais corrida, as pessoas estão com pouco tempo para dizer assim, eu tenho que ir para a igreja, agora eu tenho que ir para uma célula, e eu tenho que ir para um grupo discipulado, e as pessoas não têm tanto tempo assim hoje, tá certo? Mas muitas vezes as pessoas, elas acham tempo para fazer as coisas que elas gostam de fazer, sim ou não? É ou não é verdade? Ok, então deixa eu te fazer uma pergunta. E se a gente encontrasse um jeito de conciliar as duas coisas? E se a gente encontrar uma maneira de conciliar aquilo que as pessoas gostam com aquilo que elas precisam? Se nós conseguirmos usar aquilo que a pessoa gosta, as suas áreas de interesse, e trazer isso para dentro do contexto da necessidade que nós temos de comunhão com o corpo de Cristo. E outra, e se nós conseguirmos tirar o peso da vida das pessoas em relação a grupos pequenos? Se nós conseguirmos tirar um pouco da fadiga, ou até mesmo da responsabilidade, daquilo que o líder precisa fazer para liderar um grupo. Se nós conseguirmos colocar em funcionamento um modelo que não é um peso nem para o líder e nem para o membro de grupo. E se nós conseguirmos fazer com que as pessoas usem aquilo que elas gostam, a sua área de conhecimento, aquilo que ela é apaixonada em fazer, aquilo que ela gosta de fazer, e nós conciliarmos isso dentro dos nossos grupos. Eu quero te dizer hoje é o seguinte: existe uma maneira de fazer isso. É possível. E, na verdade, é simples. E o que eu estou mostrando aqui para os irmãos hoje, que eu vou mostrar aqui para os irmãos hoje, é a simplificação de um modelo que hoje existe, já funcionando dentro da igreja. O que nós queremos é tirar a carga, nós queremos tirar o peso, nós queremos dar treinamento, e nós queremos deixar com que as pessoas tenham prazer em fazer algo que talvez elas já estejam fazendo, mas trazer isso para um contexto onde também vai suprir uma necessidade espiritual das pessoas. Diga, tudo isso é possível. Basta que nós passemos a trabalhar com grupos que trabalham o mesmo interesse que as pessoas têm. E essa é a proposta que nós vamos começar a abrir grupos a partir de agora, no ano de 2019.
Então, vai escutando aqui o que eu vou falar para você, ok? Bom, quais seriam as características desses grupos de interesse? Bom, a primeira característica dele é que ele é um grupo mais simples. Ele é um grupo muito simples, então não é necessário, primeiro, um treinamento contínuo, como nós temos hoje, que o líder tem que estar numa reunião todas as semanas para receber uma palavra, para ser treinado, que é o nosso redil. Não vai haver necessidade desse treinamento. O acompanhamento é feito diretamente pelo supervisor, que vai estar em contato uma vez por semana com o líder, para ver se está tudo funcionando, para pegar um relatório e trazer isso para a igreja. E o funcionamento é muito simples, ok? Então, esse grupo, a primeira característica dele é a facilidade. A segunda característica dele é que ele é um grupo de comunhão, então ele não deve ser um grupo de mais de 12 pessoas. A partir de um grupo de 12 pessoas, a gente já pode pensar em abrir 2 grupos com o mesmo assunto, ou com o mesmo interesse. Ele é um grupo extremamente fácil de abrir, porque um grupo pode se formar em torno de uma paixão, em torno de um interesse, em torno de uma crise em comum, por exemplo. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês agora, mas ele também é um grupo fácil de liderar. Então ele é simples, ele é fácil de abrir e fácil de liderar. Por quê? Porque não é difícil nem assustador para ninguém abrir um grupo desse, que eu vou dizer para vocês. Ele não precisa ter profundidade teológica, ele não precisa ser um grande conhecedor da palavra de Deus, porque ele vai ter um treinamento, ele vai ter ferramentas para fazer esse grupo acontecer, tá certo? E o foco desse grupo, como os irmãos vão ver aqui, ele é conexão, conectar as pessoas, mas vamos chegar lá, ok? Ok, deixa eu te dar alguns exemplos, por exemplo, pessoas apaixonadas por futebol, temos no Brasil? Temos. Nós podemos abrir um grupo só de pessoas que amam futebol, né? Dá um cacetete para cada um. Por exemplo, eu posso abrir um grupo só de torcedor do Goiás, vai encher. Bom, pessoas que são apaixonadas, tem algumas coisas que as pessoas apaixonam nela, por exemplo, moto, vamos falar aqui de jovem, videogame, YouTube. Opa, sabia que aqui era o próximo. Olha aqui, moto, churrasco, apaixonados em churrasco, olha só. Rola ou não rola? Abriu o grupo do churrasco. Curso de churrasco. Tem gente que não dá, Zé Luiz, curso de churrasco? Aprende a lição e faz a prática. Culinária, não é só churrasco não, culinária. É ou não é verdade? Gente que quer aprender a cozinhar. Tá certo? Então sim, são coisas que as pessoas amam fazer. Corrida, o Kleber está correndo lá. Ela está correndo meia maratona todo sábado. Vamos fazer um grupo, tá certo? Mas também pode ser em cima de interesses. Por exemplo, pessoas que têm interesse em saber sobre finanças. Um grupo para falar sobre aplicações financeiras. Um grupo para falar sobre orçamento familiar. Vamos supor, na área financeira. Ou interesses na área bíblica. Um grupo que quer estudar escatologia. Um grupo que quer estudar assuntos gerais dentro da Bíblia. Um grupo que quer fazer estudos bíblicos. Ok? Também pode existir um grupo de nutrição, grupo de surdo-mudo, e ministério, grupo de línguas, de inglês. Abre um grupo de inglês. Quem quer aprender a falar inglês? Vamos fazer um grupo para esse povo. Ok? A pessoa ela vai vai participar de uma célula só em inglês. Quem viria para um grupo assim? Viria. Quem viria para um grupo de culinária? Quem viria para um grupo de educação financeira? Ou para falar sobre investimentos? Não viria? Viria então. Por exemplo, interesses ministeriais. Pessoas da área do louvor, pessoas da área da arte, pessoas da área do evangelismo, grupos, por exemplo, de serviço à comunidade. Eu tenho paixão por isso, servir a comunidade. Ok, vamos montar um grupo com você. Vamos pegar essas pessoas que têm essa paixão e vamos fazer isso, vamos fazer acontecer. Ação social, é isso aqui que eu estou falando, um grupo de ação social. Ok? Então o que nós queremos? Despertar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor, saber aquilo que elas têm, a área de conhecimento delas, e usar isso para expandir o reino de Deus. Essa é a ideia, tá bom? Crises, por exemplo.
Vamos ter grupos para ajudar pessoas que estão em crise no casamento, problema com os filhos, para ajudar em questões de vícios. Tudo isso pode entrar luto, dívidas. Tudo isso gera crise na vida das pessoas, sim ou não? Matemática. Eu vou falar um negócio, vamos abrir um grupo de pessoas que querem perder peso. Você acha que vai ter gente querendo entrar nesse grupo ou não? Alimentação saudável, nutrição. Tá bom? Então, assim, o funcionamento é simples, é fácil de abrir, é fácil de liderar. Então, liderar um grupo não é difícil, não é intimidador. É fácil, tá certo? Então, a pessoa pode começar a liderar rápido. Ela quer, ok, o treinamento é rápido. Nós fazemos um treinamento de 3 horas, essa pessoa já sai pronta para liderar um grupo. Ela vai ter um acompanhamento, ela vai ter um supervisor e ela vai ter o conhecimento básico que ela precisa para liderar um grupo assim, ok? Então, primeiro, o que é necessário para abrir um grupo desse? Um treinamento de 3 horas. Primeira coisa, tá bom? Nesse treinamento ele vai entender a visão de grupos, o que é, ele vai escutar um pouco disso aqui que eu estou falando e algumas outras coisas mais, ele vai entender o objetivo do grupo, ele vai aprender como abrir o grupo, ele vai aprender o sistema de cobertura e de supervisão, né? Ele vai aprender a conduzir uma discussão em grupo, porque esses grupos eles são grupos que vão sempre desencadear em discussão em grupo, em compartilhar, tá certo? E eles vão aprender também coisas relacionadas à prestação de contas, a prestar os seus relatórios semanais. Então ele é um grupo extremamente fácil, isso é o que é necessário. Então o que nós queremos é oferecer grupos ou células para ajudar as pessoas a se conectarem umas com as outras, ajudar as pessoas da igreja a se conectarem umas com as outras, ajudarem as pessoas que já estão na igreja, se conhecerem, se encontrarem, saberem pessoas que têm o mesmo interesse, que gostam das mesmas coisas, fazer essas pessoas se encontrarem, fazer essas pessoas se conhecerem e começar a gerar comunhão entre a igreja. Também ajudar as pessoas que chegam na igreja, que não conhecem ninguém, a se conectar com alguém. É muito fácil, imagine, chega um visitante na igreja, a gente descobre do que essa pessoa gosta. Falei, eu sei um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. É ou não é mais fácil conectar essa pessoa? É, muito mais fácil, porque eu vou conectar ela com um grupo de interesse dela. Não é? Você é vilanovense, vou te botar num grupo do Goiás. Então nós queremos, então não importa o tipo de grupo que elas procuram, não importa o estágio da vida que a pessoa está, sempre vai ter um grupo que vai atingir o objetivo dela. Quantos estão aqui comigo até agora? Ok, como isso vai funcionar? Bom, primeiro, esse grupo ele tem um tempo determinado, tá certo? Ele vai durar, ele tem uma data de início e uma data de fim. A duração desse grupo ele é de 4 meses. Então no primeiro semestre a gente vai começar ele de março a junho e no segundo semestre de agosto a novembro. Então eles vão ter data para começar e data para terminar, tá certo? Então alguns desses grupos eles vão funcionar por anos, outros podem começar, terminar, essas pessoas podem girar, rodar em vários grupos, os membros desse grupo podem ser diferentes, as pessoas elas vão passar a ter mais relacionamentos na igreja, conhecer mais pessoas, ampliar suas áreas de interesse, ampliar a sua gama de relacionamento, e nesse processo a pessoa vai encontrar um discipulador. À medida que ela se conecta com líderes, conhece líderes diferentes, essa pessoa vai achar alguém, pelo amor de Deus. Na célula só tem uma pessoa. Normalmente a pessoa que chega na célula, ela só olha para o líder. E se aquele líder não puder discipular aquela pessoa, ela vai ficar sem discipulador, porque está uma dificuldade de achar na célula pessoas que estejam dispostas a começar a discipular. Mas então vamos começar a colocar essas pessoas em contato com vários líderes. E nós também não queremos mais aquele discipulado de ficar controlando a vida das pessoas o tempo todo, o discipulador tem que estar lá. Não, nós queremos um acompanhamento e queremos inserir a pessoa no sistema de discipulado e de ensino da igreja. E queremos que o discipulador seja um acompanhador, um facilitador do caminho. Amém, irmãos?
Bom, então o tempo é de 4 meses. Liderança. Nós queremos propor, não obrigar, mas propor uma liderança rotativa. Que o mesmo líder não lidere o grupo por mais de um ano. A não ser que ele faça questão. Mas ele liderou por um ano, uma outra pessoa do grupo, ele pode até continuar participando do grupo, mas outra pessoa vai passar a liderar o grupo. Então nós queremos propor essa liderança rotativa dentro do grupo. Para quê? Para formar novos líderes, para dar mais oportunidade para as pessoas, para não gerar esgotamento e por aí vai, ok? Então cada líder sempre vai ter ali no grupo 2 ou 3 pessoas que ele vai estar desafiando. Ó, você tem potencial para liderar o grupo, você pode abrir um grupo. Ou daquele grupo pode dar origem a outros grupos que não tem nada a ver com aquele grupo, porque ali dentro tem pessoas com mais de um interesse. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Ok. Local, variado, pode ser em qualquer lugar esse grupo. Ele pode acontecer no lugar da atividade de interesse, ele pode acontecer numa casa, ele pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer na praça, ele pode acontecer no parque, ele pode acontecer em qualquer lugar. E as pessoas, elas vão se encontrar, elas vão marcar onde vão se encontrar e elas vão se encontrar para fazer aquilo que elas gostam de fazer. Está processando aí? Ok, qual vai ser o currículo desse grupo? O que nós vamos fazer nesse grupo? Bom, aqui há 2 opções. Nós podemos ter um currículo básico, vai existir um currículo básico, que é o mesmo currículo que funciona hoje nos nossos grupos que nós já temos hoje, nas nossas células, ok? Aquilo é um currículo básico. O que é o currículo básico? Nós vamos sempre discutir na célula apenas aquilo que foi discutido no culto. Nós vamos pegar aquilo que foi pregado no culto, vamos trazer para o grupo e vamos fazer um estudo daquilo ali. Isso é um currículo básico. Mas vários grupos também podem ter o seu currículo específico. Que esse currículo específico ele precisa ser aquela área de atividade do grupo, ou de interesse do grupo, ou a área de estudo do grupo, vamos dizer assim, aplicada com princípios espirituais, com princípios bíblicos. No caso de princípios, de currículos específicos, nós vamos desafiar os líderes desses grupos de currículo específico para montarem o currículo do grupo e submeter ele à igreja, porque as aulas são pequenas, vamos dizer assim, o período de fala do grupo é de 15 a 20 minutos, então um currículo, vamos dizer assim, de pequeno, dá para ser dividido em várias lições, e ele vai lançar aquilo ali, e depois vai ter um momento de discussões dentro do grupo relacionado ao assunto do grupo, aplicando aquilo aos princípios da palavra de Deus. Aí é que é importante ele submeter isso a nós, liderança da igreja, para a gente ajudar nessa formatação de como puxar esses princípios e como edificar isso na vida das pessoas. Entenderam isso? Agora, bispo, eu não consigo fazer isso, é muito complicado. Não tem importância. Você pode abrir um grupo, ele pode ter um interesse, pode ter atividade, interesse e o currículo básico, que é o currículo que as células usam hoje. Entendeu isso? Mas deixa eu dar aqui, por exemplo, para os irmãos. O Adriano. O Adriano tem um conhecimento grande na área financeira. Ele tem capacidade de criar um currículo fácil. Já foi professor, tem as habilidades que é necessário, tem o conhecimento necessário. Você pega ali o Cascão, tem experiência na área de empresas. Ele pode pegar e montar um currículo fácil na área, por exemplo, de excelência de pessoal. Se ele for abrir um grupo desse jeito, ele tem facilidade. Agora, você pode pegar outras pessoas que gostam de alguma área, mas que não têm a capacidade de montar o currículo. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai seguir o currículo básico. Entendeu isso? Tá certo? Então, os grupos, a ideia é simplificar ao máximo, né? Então, como que nós vamos abrir esses grupos? Bom, nós vamos ter a feira de grupos. Olha só, feira de grupos. O que é a feira de grupos? Eu estava lá em São Paulo, fui numa conferência em São Paulo, dormi uma tarde lá e sonhei com esse negócio, irmão, você acredita? Não estava nem pensando nisso. Eu deitei,
dormi, sonhei que a gente estava no culto e que eu falei assim para os irmãos, na hora que eu peguei o microfone, falei, irmãos, hoje o louvor foi bem pequenininho e a palavra também vai ser bem curtinha, porque assim que eu terminar a palavra, todos os irmãos vão para a feira de grupos. E a hora que eu falava aquilo, eu vinha e eu saía aqui no pátio da igreja e estava cheio de banquinha, com exposição dos irmãos falando dos grupos. Aí eu falei com a Eliane, então eu falei, gostei da ideia. Pronto, ficou. O sonho vai ser assim que nós vamos fazer. Então, o que significa? Que todo mês de março e todo mês de agosto, o que nós vamos ter na igreja? Feira de grupos. Né? E o que vai acontecer nessa feira de grupos? A feira de grupo ela vai acontecer no início de cada ciclo. Tá certo? E a primeira coisa que nós vamos fazer é levantar esses grupos. Tal. Guarda o assunto feira de grupo, eu volto nele agora. Ok? Deixa eu só fechar aqui como que as coisas vão acontecer. Então, vem a abertura do grupo. As reuniões, como vão ser as reuniões desse grupo? As reuniões vão ser simples, de 15 a 20 minutos de palestra ou pregação, ou seja, qual for o assunto do grupo, tá certo? Um tempo de discussão, de compartilhar, onde todas as pessoas vão ter a oportunidade de falar, aquela discussão em grupo que a gente já incentiva nas células. Queremos que nesse grupo seja mais forte, que essa parte de compartilhar seja mais forte, mais importante do que a parte da ministração individual, ok? A oferta, sempre vai ter a oferta, e nós sempre vamos ensinar para as pessoas, esta oferta ela é para manutenção do grupo, tá certo? Vai ser para fazer material do grupo, vai ser para criar os encontros no caso, o impacto com Deus para as pessoas, e nós sempre vamos explicar para as pessoas, é algo voluntário, sem forçar a barra, para a gente nunca fechar a porta para os visitantes, ok? Algo natural, vamos tirar aqui a oferta, se você tem abertura para dar, explica o motivo e bola para frente, amém ou não? Tá certo? A atividade do grupo, tá certo? E sempre, o que vai acontecer em todo o grupo, que é estratégia da igreja? Cada membro do grupo, que é membro da igreja, oração por 4. Essa nós não podemos abrir mão. Tá certo? Cada membro do grupo, ele vai orar por 4 pessoas. Ele vai tentar integrar essas pessoas no grupo. E depois do grupo, tentar integrá-las à igreja. Então, a estratégia de oração por 4, ela é chave para nós. Certo? Então, toda a igreja, todos os anos, nós vamos fazer o processo de oração por 4. Nós começamos no início do ano e vamos até o final do ano orando por esses 4. E vamos tentar encaixar essas pessoas nos grupos. Tá certo? Bom, como vai funcionar a supervisão? Vai ser extremamente simples. Cada grupo, todos os grupos vão estar ligados a um dos pastores remunerados da igreja, dentro da hierarquia do grupo. Esses pastores, ou eles vão supervisionar esses grupos diretamente, ou eles vão nomear supervisores, de acordo com a quantidade de grupos que tiver, ok? Mas não vai ser assim, por exemplo, os grupos que estão debaixo do discipulado do Mauro, vai estar debaixo da supervisão dele, não vai ser assim que vai funcionar, ok? Vão ser, por exemplo, nós temos 9 pastores, ok, se nós abrirmos 40 grupos, cada pastor vai pegar 5, e nós vamos distribuir, independente de discipulador, de tudo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não vai ser um discipulador, ela só vai acompanhar o andamento do seu grupo, o progresso do seu grupo, se você está conseguindo fazer, se você vai poder passar seus relatórios pelo WhatsApp mesmo, olha, aconteceu isso, está entregue o relatório do seu grupo, ok? Lógico, nós vamos te passar o formulário, você vai preencher, você pode mandar, pode preencher no sistema, pode mandar, se não, o líder pode fazer com você pelo telefone o relatório. Nós queremos simplificar o processo, facilitar ao máximo para que o líder não tenha dificuldades em liderar o grupo. O fato é, o relatório tem que chegar. Isso tem que chegar, porque nós precisamos saber se teve visitante, nós precisamos da oferta para gerar as coisas que nós precisamos gerar na igreja, tá certo? E nós precisamos saber do andamento do grupo. Quantas pessoas está, se está funcionando, se não está, se está tendo dificuldades. E isso esses relatórios vão gerar, logicamente, treinamentos. Então, nós não vamos ter um redil toda semana. Nós vamos ter treinamentos esporádicos que vão vir como demanda dos supervisores em relação aos grupos. Se tiver uma coisa pequenininha, o supervisor mesmo resolve. Se está tendo um problema comum que é geral, nós vamos tratar isso em grupo. Entenderam isso ou não, irmãos? Então, a gente não vai ter reunião de redil.
Nós vamos tratar dos grupos através dos supervisores, diretamente. Tá bom? Quem diz amém? Ok, vamos falar sobre objetivos do grupo, tá bom? Bom, esse grupo, ele tem um objetivo principal dele. O objetivo principal do grupo de interesse é conexão. Diga, conexão. Então, ele vai conectar os membros uns aos outros, ele vai conectar os novos na comunhão da igreja e conectar os crentes com a igreja. Esse é o foco do grupo, tá certo? A gente vai tentar sempre inserir as pessoas dentro do processo da igreja, porque aqui dentro, né, nós vamos inseri-lo na área de ensino, ele vai estar em contato com vários líderes, com vários grupos, e isso vai levá-lo a um caminho de discipulado, para ele encontrar e ter um discipulador na igreja. Os irmãos entenderam isso? Então nós queremos ter o maior número de pessoas possíveis. Meu desejo é que toda a igreja participasse de pelo menos um grupo. Toda a igreja participasse de um grupo. Esse é o nosso desejo. Então, assim, aí nós vamos precisar contar com todo mundo. E a partir daí, né, relacionamentos serão cultivados, o discipulado vem em seguida. Então, se você tem uma paixão, se você tem uma área de interesse, se você quer aprender algo, se você tem um grupo de pessoas com as quais você se identifica, é possível reunir essas pessoas e formar um grupo. Tá certo? E o que a igreja vai fazer? A igreja vai te dar o treinamento, vai te dar o suporte, né? Vai prover para você as ferramentas que você precisar para que você tenha sucesso nesse grupo. Então, deixa eu falar um pouco para vocês agora sobre a feira de grupos, como que ela vai acontecer. E vamos dizer assim, qual é o passo a passo? Ok, nós ouvimos tudo isso aqui que nós ouvimos, ok, glória a Deus, amém. Nós vamos embora agora, e aí, o que nós vamos fazer para começar isso? Bom, o primeiro passo, o que nós precisamos fazer? Espalhar a notícia. É para falar mesmo. Pode sair daqui falando para todo mundo. Já manda para o WhatsApp para os seus discípulos. Fala, ó, pessoal, vai agora ter grupo na igreja, vai ter grupo de espalhar a notícia. O primeiro passo é espalhar a notícia. Precisamos fazer essas coisas chegar no ouvido das pessoas, tá bom? No dia 3, que vai dar o feriado de carnaval, é culto de ceia, e eu vou tratar desse assunto com a igreja. Não da maneira como eu estou tratando com vocês, em termos técnicos, mas vou falar da importância para a igreja, da importância de nós termos comunhão em pequenos grupos. Tá bom? Esse vai ser o assunto do dia 3 do culto de ceia. A gente termina agora a série Uma Vida Abençoada nesse domingo. O próximo domingo nós falamos sobre isso. Depois, no outro domingo, a gente retoma com a série Uma Família Abençoada. Ok? Então, no culto de ceia eu vou falar sobre isso. E o que você que está aqui hoje você precisa fazer? Primeiro, você precisa orar sobre isso. Se você é líder de célula, você precisa reunir a sua célula, você precisa falar sobre isso na célula. Então, você vai conversar com a sua célula. Você tem discipulador, converse com o seu discipulador. Tem vários discípulos, reúna o seu grupo de discípulos. Faça uma reunião com eles, traga a ideia, faça todo mundo se conhecer, porque nós precisamos saber como podemos abrir grupos, em que área podemos abrir grupos, que grupos vamos abrir. Esse é o próximo passo agora, ok? Então, é espalhar a notícia, orar a respeito, levantar grupos que nós podemos abrir. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, participar do treinamento que vai acontecer dia 10 de março de manhã. Você não vai precisar voltar aqui toda semana, é só um dia o treinamento. Primeiro passo, espalhar a notícia. Segundo passo, participar do treinamento. Que dia? Que hora? 9 horas da manhã. Onde? Aqui, nesse mesmo bate-local, ok? Terceiro, você que já é líder de célula, você vai inscrever a sua célula para a feira de grupos. Tá bom? E agora eu vou responder a pergunta que eu sei que tem um monte de gente aí que já está com ela na ponta da língua. O que vai acontecer com as células? Eu sei, tá? Já está previsto aqui. Então, você vai inscrever sua célula na feira de grupos. E agora eu vou falar sobre a sua célula. Tá bom?
Nós vamos levantar esses grupos. Que grupos nós podemos fazer? Nós precisamos fazer uma inscrição para a feira de grupos, que vai acontecer no dia 17 de março. Então, dia 10 é o treinamento. As pessoas vão vir para o treinamento, vão aprender, e elas vão preparar para a feira de grupos no dia 17. O que essas pessoas precisam saber? O tema do seu grupo, o que eles vão fazer, o dia, o horário, as informações básicas, e colocar isso de uma maneira que seja visível para a feira. Ele pode fazer cartaz e tudo, aí vai da criatividade de cada pessoa, daquilo que ele quer fazer. E aí nós vamos fazer a feira de grupos. É essencial que a gente feche isso antes do dia 17, para a gente ter a pré-inscrição, para a gente ter a inscrição desse grupo na feira. Porque senão a pessoa vai chegar aqui, vim para a feira de grupo, não vai ter um lugar para ele ficar. Tá bom? Cada um vai ter a sua mesa, cada grupo vai ter a sua mesa para expor o seu grupo. Aí como que vai funcionar a feira de grupo? Nós vamos explicar tudo para a igreja, como que vai funcionar, vamos incentivar isso. As pessoas vão sair, vão para a feira, vão conhecer os grupos que tem. E nós queremos incentivar que todas as pessoas se inscrevam em pelo menos um grupo. E na medida que nós fecharmos 10 pessoas no grupo, a gente fecha aquele grupo. E a gente só abre de novo depois que enchemos os outros grupos. Tá certo? Espera aí. Então as pessoas vão sair, elas vão conhecer os grupos, falar, esse me interessa. E elas vão se inscrever lá. Tá certo? Agora, ali também já vão ter células. E aí, eu vou te falar o que vai acontecer com as células. Bom, existem várias possibilidades. Primeiro, ela pode continuar do jeito que está, funcionando como célula, normalmente. Tá certo? Você vai continuar recebendo a palavra, assim como os grupos vão receber a palavra. O que vai mudar é simplesmente que ela não vai ter um tema ou uma área de interesse específica, é geral. Tá certo? Você pode colocar lá, por exemplo, acho que podemos até estabelecer isso, sei lá, vem na minha cabeça aqui agora. Podemos não, mas vamos uma ideia. A área de interesse da célula, estudo bíblico semanal. Pronto. A área de interesse da célula é o quê? Estudo bíblico semanal. Pessoa que quiser entrar ali, ela vai. A célula continua funcionando da maneira que estava. Tá certo? Então, não tem problema. Vou precisar fechar minha célula. Não precisa fechar a sua célula. O membro da minha célula quer participar de outro grupo. Deixa participar. Né? O grupo tem um tempo específico. Olha, eu estou explicando agora. Pode deixar participar. Eu quero pegar a minha célula e transformá-la num grupo de interesse. Também podemos fazer isso. Na minha célula tem várias pessoas, eu posso abrir 3, 4 grupos de interesse na minha célula. Também podemos fazer isso. Ou seja, vamos simplificar tudo. Entendeu? Vou continuar minha célula do jeito que está. Glória a Deus, amém. Vida que segue. A minha célula vai abrir 3 grupos. Glória a Deus, vida que segue. Vamos abrir os grupos. Quantos entenderam isso? O bispo Eurico está falando que o grupo de interesse não tem que estar dentro dessa lista que eu apresentei. Existem inúmeras possibilidades. Tá certo? Você pode ter pensado em outras coisas que eu não mencionei aqui. Tá certo? E as possibilidades são infinitas. Só tem um detalhe. Nós não vamos abrir mais do que 40 grupos na igreja. Então, 40 grupos é o nosso limite. Por quê? Porque senão a gente fica com mais grupo do que gente. Entendeu? Nós não vamos, se nós abrirmos, fizermos uma feira e colocarmos ali 60 grupos, nós não vamos ter gente para colocar em todos. Tá? Nossa igreja ela tem um prédio muito grande, mas nós não temos tantos membros ainda. Nós estamos com a média hoje de 600 membros frequentando nosso culto de ceia. Então nós temos que pensar nisso. Então nosso limite é 40 grupos. Sim, aí depois que nós fecharmos, se a gente perceber, tem pessoas procurando, aí nós vamos abrindo grupos. Tá certo? Ou vamos supor, já vamos pensar aqui em exceções.
Tá, eu vou abrir um grupo e pessoas que vão participar desse grupo não são da igreja. Pode abrir o grupo, não tem importância. Essa ideia se amadureceu. Recentemente agora. Então, nós temos pouco tempo para abrir grupos agora. Tá? Nos próximos ciclos, a gente se organiza melhor para ter mais tempo para fazer as coisas. Mas nós estamos em tempo. Nós abrimos os grupos, nós lançamos a feira no dia 17 e os grupos já começam na semana seguinte, na semana do dia 17, após o dia 17. Tá certo? Por isso é importante nós agirmos agora com foco, com agilidade. Tá certo? Reunimos os grupos, reunimos as células, reunimos os discípulos, de orar a respeito e falar, eu vou abrir um grupo. Que grupo eu posso abrir? E começar a comunicar isso para a gente o mais rápido possível. Secretaria Ministerial, quero abrir um grupo tal. Ok? Até 12 pessoas, mas vamos trabalhar no início com 10. Porque em qualquer grupo onde a intenção é de compartilhamento, onde passa de 10 pessoas, sempre muita gente vai ficar calada e não vai falar nada. Sim, o grupo é aberto. Boa pergunta, ótima pergunta. O grupo, ele é aberto. Então, ele é aberto a visitantes. Tá certo? Mas se o grupo começar a ficar grande demais, aí o que vai acontecer? O supervisor vai ver a possibilidade de formar 2 grupos, em vez de um só. Pode até ser o mesmo número de pessoas, o mesmo grupo de pessoas que se reúnem no mesmo lugar para fazer a mesma coisa, mas na hora de reunir como grupo, reúne 2 grupos separados. Para quê? Para dar oportunidade para todos falarem. Ok? Porque o compartilhar é a parte mais importante do grupo. Amém? A nossa intenção é achar um modelo que esteja contextualizado com o mundo de hoje. É achar um modelo que não exija das pessoas um tempo que elas não têm mais. Que tire a carga de cima das pessoas e deem a elas a oportunidade de servir a Deus com aquilo que elas têm, com conhecimento, com aquilo que elas gostam de fazer, e aproveitar aquilo que cada um tem de natural, porque eu vou dizer algo, Deus te deu alguma coisa que você pode usar para o reino de Deus, eu tenho certeza disso. Deus te deu algo que você pode usar para o reino de Deus. E as possibilidades são inúmeras. Amém? Passo número 1. A partir de agora, passo número 1. Divulgar. Espalhar. Número 2. Você tem que participar do treinamento. Você vai orar a respeito, participar do treinamento. Número 3. Escrever o seu grupo. Número 4. Se preparar para a feira. Ok? Vamos ficar de pé e vamos orar.